Boa noite a todos. Meu nome é Paula Seton, sou engenheira civil, atuo na área da qualidade desde 1992, desde o segundo ano da faculdade. Sou avaliadora líder da CEGECRE, Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios, há 17 anos. Também atuo como auditora da Fundação Carlos Alberto Vanzolini desde 2001, em empresas de diversos segmentos, nas normas 9001, PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Atuo também como auditora do programa do Selo da Qualidade da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, que é um programa para fábricas de blocos de concreto. Sou diretora da Seton Treinamento em Sistemas de Gestão, que é uma empresa que presta serviços de consultoria, auditoria interna e treinamento. Estou aqui para passar para vocês algumas dicas para a realização de uma auditoria interna eficaz. Então, qual o objetivo hoje dessa apresentação? Orientar os laboratórios de calibração de ensaio para realizar auditorias internas, obtendo-se resultados eficazes. Os documentos de referência que estamos utilizando para essa apresentação são as normas. A BNT-NBR ISO 19011, que é uma norma que dá diretrizes para a realização de auditorias de todos os tipos, não especificamente para auditorias internas, auditorias de primeira parte, segunda parte. Ela dá diretrizes de como realizar auditorias. A BNT-NBR ISO 17025, é a norma utilizada pela CEGECRE para acreditação de laboratórios. E nela, no requisito 414, especifica a necessidade de realização de auditorias internas. O DOC CEGECRE 002, que é um documento orientativo da CEGECRE, que ela orienta os laboratórios de como realizar auditoria interna e análise crítica pela direção. Vamos para algumas definições. A auditoria interna, ela é uma verificação periódica utilizada para assegurar que todos os aspectos do sistema de gestão e das atividades de ensaio e calibração estão implementadas e são seguidas por todo o pessoal. Ok? O que é uma evidência de auditoria? São registros, apresentações de fatos, outras informações pertinentes que possam ser verificáveis, ou seja, são os registros, não só registros. Durante uma auditoria você está acompanhando uma atividade, você evidencia uma determinada situação. Então, evidências de auditorias. Então, são fatos, registros ou outras informações que nós utilizamos para ter as conclusões de auditoria. Não conformidade. Não conformidade é um não atendimento a um requisito. Que requisito? Requisito da norma utilizada para acreditação, no nosso caso, como aqui é específico para laboratório, então não atendimento a 17.025, não atendimento a definições, acordos com clientes, não atendimento ao organismo de acreditação, que é o Inmetro, que é a CEGEC, Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, não atendimento aos procedimentos, ao que vocês definiram nos procedimentos, documentos, sistema de gestão. Então, essa definição de não conformidade. O que são constatações de auditoria? São resultados da avaliação das evidências coletadas, comparado com os critérios que são definidos para a auditoria. Então, a auditoria interna, ela tem como objetivo verificar se as políticas do sistema de gestão estão sendo implementadas, se o pessoal envolvido está executando as atividades, as responsabilidades, atribuições de forma satisfatória, se os procedimentos desenvolvidos estão sendo seguidos e se cada um dos elementos da 17.025 está sendo seguido. Bom, a periodicidade para realizar as auditorias internas. Com relação à periodicidade, a NBR 17.025, ela não define, ela recomenda que as mesmas sejam realizadas anualmente. O mais comum que nós vemos nas empresas, sim, é a periodicidade anual. Porém, em função da complexidade do sistema, a maturidade, às vezes é um sistema que está muito no início,
ou o tipo do escopo, o tamanho do escopo. Às vezes o escopo acreditado abrange muitos ensaios ou muitas calibrações. Nessas situações é importante, é interessante que se reduza essa periodicidade, podendo ser semestral, tá? Então não tem uma periodicidade definida. O laboratório define em função dessas situações que eu expus aqui, ok? O que a 17025 define? Tá? A BNT ISO IEC 17025 é utilizada para acreditação dos laboratórios. O que ela pede no requisito 414? Ela pede que as auditorias internas sejam realizadas periodicamente, como eu disse agora há pouco, ela não define essa periodicidade, e de acordo com o cronograma e procedimento pré-determinados. Por exemplo, se vocês definiram que a periodicidade será anual, então define no procedimento, o mais comum é anual, né? Define no procedimento essa periodicidade e elabora um cronograma com essa periodicidade definida. O programa de auditoria deve cobrir todos os elementos do sistema de gestão, incluindo as atividades de ensaio e calibração. O que significa isso? É muito comum, principalmente quando eu vou realizar auditoria inicial, ou seja, a primeira auditoria para acreditação do laboratório, que quando eu pego o relatório da auditoria interna para avaliar, eles não fizeram auditoria nas atividades de ensaio ou calibração, ou seja, para a auditoria interna foi considerado só os requisitos da 17025, não abrangendo. E aqui fala na 17025, o programa deve cobrir todos os elementos do sistema de gestão, ou seja, a 17025, os documentos, as normas do IME, da SEGECRE, e também as atividades de ensaio ou calibração. Ou seja, se no meu escopo eu estou solicitando acreditação para a SEGEC, uma acreditação inicial, e no meu escopo abrange, enfim, 5 ensaios, nessa auditoria interna tem que ser acompanhados esses 5 ensaios e tem que tomar o devido cuidado para deixar registrado de forma clara no relatório de auditoria também as evidências do acompanhamento desses ensaios, as evidências do acompanhamento desses requisitos. E a gente vai falar mais para frente sobre como elaborar o relatório da auditoria interna. Elas devem ser planejadas e organizadas pelo gerente da qualidade. Pessoal que realiza essas auditorias tem que ser treinado, qualificado e independente da atividade a ser auditada. Já vamos falar sobre isso. Quando as constatações de auditoria lançarem dúvidas, o laboratório deve tomar ações e notificar os clientes, se for o caso. Às vezes, durante a auditoria, foi verificada uma situação que deu um alerta em alguma determinada atividade, que aquela atividade não estava sendo realizada de forma correta. Por exemplo, o ensaio não estava sendo feito de forma correta. E isso implicava na confiabilidade do resultado que já foi apresentado para o cliente. Então, numa situação dessa, tem que tomar ações imediatas e notificar o cliente e repetir o ensaio. Devem ser registrados a área da atividade auditada, as constatações, as ações corretivas decorrentes e verificar e registrar a implementação e eficácia das ações tomadas. Bom, isso é o que pede a 17025. Agora vamos lá. Antes de começar a falar sobre a auditoria propriamente dita, é importante passar para vocês os 6 princípios da auditoria, para qualquer tipo de auditoria. Integridade, o profissionalismo. O auditor deve ser íntegro, profissional. Ele deve se apresentar de forma justa. Ele deve reportar com veracidade e exatidão o que ele está detectando, registrando. Ele tem que ter um cuidado profissional, aplicação de diligência e julgamento. A confidencialidade das informações, o auditor ele tem acesso a diversas informações confidenciais do auditado e o auditor ele não pode usar essas informações para benefício próprio ou de alguma forma que prejudique o laboratório que está sendo auditado. Ele tem que ser independente,
para ser imparcial, e objetividade nas conclusões, ele tem que ser objetivo. Abordagem baseada em evidências para alcançar conclusões de auditoria confiáveis. Ou seja, o auditor ele tem que ser imparcial. O que significa imparcial, independente? Ele não pode auditar a área que ele tem algum tipo de acesso. Por exemplo, o gerente da qualidade, ele não pode auditar a área da qualidade, ele não pode auditar a própria área que ele atua. O gerente técnico também não pode auditar a área técnica. O responsável pela área comercial, ele não pode auditar o requisito que fala sobre a parte comercial. Isso dessa forma a gente garante a independência. Outro exemplo, o consultor, uma empresa que prestou consultoria para determinado laboratório, ele não pode depois chegar lá e auditar ele pela SEGEC, fazer auditoria pelo organismo de acreditação. Ele não seria imparcial, ele tem interesses. Então, a gente não pode ter conflito de interesse, a gente tem que ser imparcial. O auditor ele tem que se ater às evidências detectadas na auditoria e a verificar o atendimento às normas utilizadas para aquela auditoria, sendo justo, objetivo e íntegro. Bom, vamos para as dicas agora para a auditoria. Tá? Qual que é a primeira dica ao realizar a auditoria? É o planejamento, é a elaboração do programa da auditoria. Não é o programa, o plano de auditoria realizado pelo auditor. É antes dessa etapa. Normalmente, esse planejamento, essa programação é realizada pelo gerente da qualidade nos laboratórios, certo? Então, é uma programação de como será a auditoria. Qual vai ser o objetivo dessa auditoria? É uma auditoria interna para avaliar todo o sistema de gestão? É uma auditoria que um cliente está pedindo? É uma auditoria de fornecedor? É uma auditoria de follow-up só para avaliar implementações de ações corretivas? Então, a primeira coisa é definir que tipo de auditoria será, qual o objetivo dessa auditoria? Quais métodos serão utilizados para essa auditoria? Deve ser definido claramente os métodos, porque é um risco, a partir do momento que os métodos não sejam definidos de forma clara, a auditoria ela não será realizada com base e objetividade no que tem que ser avaliado. Definição do escopo da auditoria. E nisso já abrange o próximo tópico, que são os ensaios, as calibrações a serem acompanhadas. Bom, o escopo da auditoria. Essa auditoria ela vai ser só dos requisitos de gestão, ela vai abranger requisitos técnicos de gestão, ela vai abranger ensaios e calibrações, ela vai ser uma auditoria completa, onde deve sim ser avaliados requisitos técnicos, gestão, ensaios ou calibrações realizados pelo laboratório. Qual tipo de escopo? Quais tipos de ensaios? Com base nisso, eu vou definir qual é a equipe auditora necessária que atenda esse escopo. Então, a equipe auditora, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre a seleção da equipe auditora, mas já antecipando um pouquinho, a equipe auditora ela tem que ser qualificada tecnicamente para realizar tanto as atividades técnicas, né, de ensaios e calibrações para avaliar, e também o auditor líder ele tem que ter experiência em gestão para avaliar os requisitos de gestão e coordenar a auditoria. Essa seleção da equipe pode ser, sim, a contratação de uma empresa para a realização de auditoria interna, como pode ser a utilização da própria equipe do laboratório, desde que vocês garantam a independência, a imparcialidade deles, que eles não atuem na mesma área que eles forem auditar, e que eles tenham experiência, conhecimento da atividade que ele vai auditar, porque às vezes, né, com aquela preocupação, eu vou pegar um auditor de outra área para auditar tal área, mas às vezes ele nem conhece aquela área, ele nem conhece aquele tipo de trabalho, aí ele não vai agregar tanto nessa auditoria, tá? Bom, tem que considerar a abrangência, a duração, a localização das atividades auditadas, os recursos necessários. Aqui, por que os recursos são importantes? Às vezes, para reduzir custos da auditoria,
o laboratório solicita uma auditoria que era para ser realizada, por exemplo, em 4 dias, o laboratório solicita que seja realizada em 2 dias. Nessa situação, ele prejudica o auditor, ele acaba acatando, né, o que a direção solicitou, mas acaba prejudicando também o resultado dessa auditoria. A localização, às vezes, tem que ser acompanhada uma atividade de ensaio ou uma atividade de calibração fora das instalações, porque a acreditação da CEGEC, ela abrange atividades de ensaio e calibração acompanhadas nas instalações do laboratório e fora das instalações, podendo ser instalações de clientes. Enfim, durante esse planejamento e elaboração desse programa, tem que levar isso em consideração, porque às vezes a localização ela é distante, vai levar muito tempo. Definição dos requisitos que cada auditor irá avaliar, incluindo data, horário. Ok? Então, com base, a primeira dica foi o planejamento e elaboração do programa da auditoria e tudo que deve ser considerado para essa auditoria. Com base nesse programa, o próximo passo é selecionar realmente os membros da equipe auditora. Quem serão os auditores? E essa dica ela é muito importante, ela é essencial para o bom resultado da auditoria. Se os membros da equipe não forem qualificados o suficiente para realizar essa auditoria interna, ela não terá os resultados desejados. Ou seja, vamos pegar uma situação que a equipe auditora tenha um auditor líder e um auditor técnico. Pode ter situações que um único auditor tem experiência para tudo, ele pode fazer tudo. Mas vamos pegar uma situação com 2 pessoas para conseguir esclarecer mais. O auditor líder, ele é responsável por auditar os requisitos de gestão da 17.025 e também coordenar a auditoria. O auditor líder é importante que ele tenha, no mínimo, não está definido isso na 17.025, mas isso a gente fala pela experiência. Quem define a competência mínima dos auditores é o próprio laboratório e define isso em procedimento. Mas agora eu vou falar pela experiência. No mínimo, é importante que o auditor líder tenha treinamento na 17.025, treinamento em realização de auditoria interna, tenha no mínimo 2 anos em implementação e acompanhamento em sistemas de gestão. Tá? Então, no mínimo, se o auditor líder tiver essa competência, ok? E também ter realizado algumas auditorias internas, umas 5 no ano, umas 4, assim, não tem um número exato, né? Mas é importante que ele também tenha realizado algumas auditorias, ok? Internas ou externas, é importante que ele tenha realizado. O auditor técnico é importante também que ele tenha treinamento na 17.025, que ele tenha treinamento em auditoria interna, que ele tenha formação ou experiência, ou as 2 coisas, relacionadas à atividade técnica que ele irá auditar, e também que tenha realizado algumas auditorias. Como vocês avaliam a competência da equipe auditora? Solicitando e mantendo com vocês como registros os currículos, certificados, todo o material que eles tiverem relacionado à competência que eles estejam declarando. Independência, como eu já falei agora há pouco, o auditor deve ser independente da atividade que ele irá auditar, de forma a evitar conflito de interesse. Bom, além da competência da equipe auditora, a equipe auditora deve ter um comportamento pessoal baseado nos seguintes requisitos. Ele deve ser ético, ou seja, verdadeiro, sincero, honesto, discreto, mente aberta, ideias e pontos de vista alternativos, ou seja, ele tem auditores que às vezes eles estão acostumados a sempre ver determinado requisito sendo atendido da mesma forma. De repente ele vai num laboratório que ele atende aquele requisito, só que de uma forma diferente. Só que como ele nunca viu daquela forma, ele
dá aquela insegurança. Então, ele tem que ter a mente aberta, avaliar se aquela forma nova que está sendo apresentada para ele se atende à norma. Diplomático, para lidar com as pessoas, educado, diplomático. Observador, o auditor sempre tem que estar atento ao que está acontecendo ao redor. Perceptivo, consciente e capaz de entender as diversas situações. Versátil, capaz de se adaptar a diferentes situações. Tenaz, persistente, focando sempre em alcançar os objetivos. Decisivo, tomar as conclusões em tempo hábil. O auditor ele não pode ficar inseguro. Será que isso é não conformidade? Será que não é? Como que eu faço? Não, ele tem que ser decisivo e autoconfiante, né? Que já segue a mesma linha. Capaz de agir e atuar independente. Agir com firmeza. Esse ponto também é um ponto que nós sempre temos que utilizar bem, porque o auditor, quando ele detecta alguma situação que é não conformidade e o laboratório não sabia que aquilo era uma não conformidade, e aí ele começa a discutir, não é não conformidade. Enfim, o auditor ele deve agir com firmeza, mesmo que aquela situação gere um desacordo ou um confronto, e ele tem que ser sempre saber lidar com essa situação, não perder, não ficar estressado. Às vezes a gente, numa situação dessa, causa um certo mal-estar. O auditor tem que saber lidar com essa situação, ok? Ele tem que ser aberto a melhorias, aprender a partir de situações. Eu falo que toda auditoria eu aprendo alguma coisa, toda. Colaborativo, interagir de forma eficaz com os outros, que é com a equipe auditora e também com os auditados. Ok? Bom, vocês agora estão com o planejamento da auditoria, programação, já estão com a equipe auditora definida e contratada. Agora, o terceiro passo é realizar a análise crítica documental, ou seja, enviar para a equipe auditora os documentos necessários para que eles façam a análise crítica documental. Qual a importância dessa análise crítica documental? É importante para obter informações para preparar as atividades da auditoria, ou seja, para a equipe auditora se preparar para a auditoria. Ele já vai conhecendo a empresa durante essa análise crítica documental. Ele estabelece uma visão da abrangência do sistema de gestão para detectar possíveis lacunas. Então, às vezes, uma análise documental, a equipe auditora já detecta alguma falha, algum problema, e já chega lá durante a auditoria focado naquela situação. O que deve ser considerado nessa análise crítica documental? Se as informações estão completas, se elas estão corretas, a consistência, se elas estão atualizadas, se aquele determinado método de ensaio, se ele está baseado numa norma atual ou numa norma obsoleta, se cobre todo o escopo da auditoria. Com base após a análise da documentação, a equipe auditora ela já tem ferramentas para elaborar o plano da auditoria. Normalmente quem elabora o plano é o auditor líder e ele vai considerar as informações do lado da programação da equipe auditora e da programação elaborada pelo gerente da qualidade e na documentação fornecida pelo auditado. Bom, o que considerar na elaboração do plano de auditoria? Esse plano vai ser enviado para o laboratório, com base nele a auditoria será realizada. Então, os objetivos da auditoria, o escopo que a gente conversou lá atrás, os critérios também que já conversamos, as localizações, datas, tempo estimado, tudo isso vai para o plano. Os métodos de auditoria, a abrangência da amostragem. Essa abrangência da amostragem aqui, nessa situação, é o que a gente quer dizer aqui. Às vezes o laboratório ele é acreditado para realizar 100 ensaios, 100 serviços de calibração, 100 atividades. É impossível, durante a auditoria interna, acompanhar todas as atividades de ensaio e calibração.
Então, é realizada uma amostragem, e aí o critério que foi definido, essa amostragem, deve ser colocada nesse plano de auditoria. Se essa amostragem, se esses ensaios ou calibrações selecionadas foram baseadas por métodos que são parecidos, similaridade, ou ensaios que não foram auditados na auditoria interna do ano passado, do ano anterior, enfim, quais os critérios utilizados para a amostragem e seleção dos métodos para auditoria. Papéis e responsabilidades dos membros da equipe, os recursos necessários e ações para acompanhamento da auditoria anterior. Bom, a partir daí, inicia o processo da realização da auditoria interna. Para realizar a auditoria interna, tem auditores que se sentem mais à vontade na utilização de listas de verificação, planos de amostragem, algum formulário próprio utilizado para registrar as evidências, informações, constatações. Eles podem sim utilizar dessas ferramentas, porém tem que prestar atenção com o uso desses documentos para não restringir a abrangência da auditoria, que pode mudar com base nas informações coletadas durante a auditoria. O que quer dizer isso? Se eu estou lá com um checklist e eu estou auditando o requisito 4.4, análise crítica de pedidos, propostas e contratos, eu estou ali avaliando a parte comercial do laboratório. Só que durante a coleta de informações de evidências, isso vai me levando para outros requisitos. Eu vou chegando, né, passo pelo requisito eu percebo ali que teve depois uma reclamação de um cliente daquela proposta que eu estou analisando. Enfim, se eu ficar muito amarrada no checklist, eu posso não me atentar a informações importantes que eu estou recebendo durante aquela coleta de informações. Então, não ficar amarrado, resumidamente, é não ficar amarrado ao checklist. Você pode usar um checklist, mas não se amarre nele. Deixa a auditoria fluir, ok? Checklist você pode usar como uma base para verificar se vocês estão ou não verificando todos os requisitos necessários, ok? Para iniciar a auditoria, primeira atividade relacionada à realização da auditoria é reunião de abertura. Que assuntos são importantes discutir na reunião de abertura? Apresentar os participantes, a equipe, a confirmação dos objetivos, escopo, confirmar o acordo do laboratório com relação ao plano de auditoria enviado, assegurar que todas as atividades que estão no plano de auditoria poderão ser auditadas, confirmar os recursos, confirmar para o laboratório a confidencialidade e a segurança das informações, confirmar também se há necessidade de procedimentos de segurança, emergência, se é necessário utilizar algum equipamento de proteção individual, explicar para o laboratório o método e como serão classificadas as constatações da auditoria, explicar em que condições uma auditoria poderá ser encerrada, informações sobre a reunião de encerramento, ok? Bom, outro ponto importante durante a realização da auditoria é a comunicação durante a auditoria. Não só a comunicação entre a equipe auditora, quanto a comunicação com o auditado. A comunicação entre a equipe auditora é importantíssima para o bom desempenho da auditoria, porque nesse momento os auditores eles trocam informações, redistribuem o trabalho, o auditor técnico passa para o auditor líder, olha, eu estava acompanhando tal ensaio e foi comprado uma solução mês passado e não chegou de acordo com o especificado. Verifica lá em compras como foi a especificação de compra, vê se eles deixaram claro no pedido de compra. Então, nesse momento, a gente vai trocando informações técnicas com gestão e vice-versa. Tá? O auditor líder ele deve comunicar ao auditado o progresso da auditoria e qualquer questão que ele encontre.
As evidências sobre o risco imediato têm que ser comunicadas sem demora ao auditado. Às vezes foi detectada uma situação que vai gerar está gerando um risco para a empresa. Então, essa situação deve ser comunicada. E evidência indicar que os objetivos da auditoria são inatingíveis. Se alguma evidência indicar que o objetivo não dá para alcançar, por exemplo, um serviço de calibração que eu quero, que o laboratório solicitou que fosse auditado, eu não tenho como auditar, ele não tem o equipamento, ele não tem o pessoal qualificado para fazer aquela atividade. Então, nessa situação, eu devo comunicar a impossibilidade de dar continuidade naquele escopo solicitado. Durante a realização de auditoria, é importante a designação de guias pelo auditado. O que são esses guias? Os guias são as pessoas definidas pelo laboratório, pelo auditado, que irão acompanhar a equipe auditora. Às vezes a equipe auditora, dependendo da abrangência, da especificidade das atividades, tem várias calibrações em áreas diferentes, ensaios em determinadas áreas, que sejam necessários 4, 5 auditores. Então, a empresa precisa definir quem acompanhará cada auditor. São esses guias designados pelo auditado. Qual a importância dessa pessoa? Ela vai apoiar os auditores para identificar os entrevistados, confirmar os horários, porque o auditor nunca foi na empresa, ele não conhece ninguém, não sabe onde ele está, não sabe onde é cada departamento. Então, é importante essa pessoa para guiar o auditor e identificar quem ele irá entrevistar. Providenciar o acesso aos locais que ele irá auditar, assegurar o cumprimento das regras de segurança, quando houver necessidade de atender a regras de segurança, esse guia vai orientar o auditor. Ele vai testemunhar a auditoria também em nome do auditado e fornecer esclarecimento ou ajuda na coleta de informações. Então, é importantíssimo definir a pessoa correta, a pessoa adequada, a pessoa que tem esses conhecimentos, que irá acompanhar a equipe auditora. Bom, agora a realização da auditoria. Que fontes de informações o auditor utiliza para realizar a auditoria? A entrevista com os colaboradores é uma fonte importantíssima de informação. Por meio dessa entrevista, você coleta evidências. A entrevista ela tem que ser realizada de forma tranquila, calma, de forma que não deixe o auditado em uma situação que ele fique tenso. Procurar deixar o auditado tranquilo. Ser claro nas solicitações, nas perguntas, isso também é muito importante, a clareza. Se você percebe que o auditado não entendeu o que você perguntou, mude a forma de perguntar. Fale mais uma linguagem que você perceba que é a linguagem que ele consiga entender. Porque, às vezes, na atenção da auditoria, o auditado ele pode não entender uma pergunta simples que o auditor faça, mas não porque ele não sabe. Muitas vezes é atenção ao nervosismo, e principalmente quando é uma auditoria inicial, a primeira auditoria dele. Então, tem que ter uma calma, tem que ter um cuidado, um tato para lidar com as pessoas, tá? Observações das atividades em ambiente de trabalho. Então, durante a auditoria, nós observamos muito o ambiente de trabalho, onde nós estamos, se determinado serviço de calibração ele precisa de condições ambientais controladas, se aquelas condições estão controladas, se estão atendendo, se estão sendo monitoradas, se estão sendo registradas. Os documentos são todos avaliados, né? As políticas, objetivos, planos, procedimentos, instruções, as normas utilizadas, como que é o controle desses documentos. Considerar sempre auditorias horizontais e verticais. Então, o que são auditorias horizontais e verticais? Auditorias horizontais, elas são por requisito. Então, eu vou auditar o requisito 4.3, controle de documentos. Eu vou auditar o requisito 4.4, análise crítica de pedidos, propostas, contratos. Eu vou auditar o requisito 4.7, atendimento ao cliente. Então, são
é auditoria naquele requisito, são auditorias horizontais. Só que muitas vezes é importante a realização das duas auditorias, as horizontais e as verticais. O que são as auditorias verticais? As auditorias onde nós pegamos um processo e vamos rastreando esse processo, passando por vários requisitos, vários pontos de cada requisito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um relatório de ensaio, estou avaliando aquele relatório de ensaio. E eu vou fazer uma auditoria vertical utilizando aquele relatório de ensaio. Então, o relatório ele é referente ao requisito 510 da 17.025. Tá? E eu vou rastrear, eu vou solicitar ao laboratório que me demonstre como foi dada a entrada naquela amostra que foi ensaiada, já é o requisito 58. Eu vou solicitar ao laboratório como foi a proposta daquele serviço, eu vou para o requisito 44. Eu posso solicitar para o laboratório, quando o cliente tiver respondido, a pesquisa de satisfação 47. Se teve alguma não conformidade, se teve alguma reclamação relacionada a este processo, requisito 48, a gente vai rastreando e já vai passando por determinados requisitos, por vários requisitos da 17.025. E é muito importante a realização dessas auditorias verticais. Elas podem ser, não precisam ser sempre na mesma ordem, por exemplo, do relatório para trás, pode ser da proposta para o relatório, pode ser da amostra, da entrada da amostra até a proposta. Ela não tem uma ordem que tem que ser sempre aquela ordem. Tá? Ela demonstra, essas auditorias verticais, ela demonstra a rastreabilidade, a agilidade na rastreabilidade das informações pelo laboratório, é importantíssimo. Caráter amostral, eu conversei um pouquinho lá atrás com vocês. O caráter amostral da auditoria. Fora dos ensaios e das calibrações que eu conversei lá atrás, falei, às vezes o laboratório está acreditado sem ensaios, sem calibrações, e não dá para auditar tudo e é feita uma amostragem. Mas nesse aspecto aqui, eu quero também chamar a atenção que a auditoria ela é realizada por amostragem. É impossível, em determinados requisitos, você avaliar todos os registros daquele requisito. Eu vou avaliar, não tenho como avaliar todas as propostas emitidas pelo laboratório naquele ano. Eu não tenho como avaliar todos os relatórios, todos os certificados de calibração emitidos pelo laboratório naquele ano. Eu devo realizar uma amostragem. Uma amostragem, dependendo de cada situação, eu vou considerar aspectos diferentes na amostragem. Vamos supor, eu vou avaliar propostas de serviços, ok. Então, eu vou solicitar ao laboratório que me demonstre naquele ano, em determinados períodos, uma proposta com todos os serviços acreditados, uma proposta com todos os serviços que só contenha serviços não acreditados, se ele tiver, uma proposta que misture serviços acreditados e não acreditados, porque dessa forma eu não só vou avaliar a proposta, também eu vou avaliar o atendimento a NICE-EGEC 09, com relação à utilização do símbolo da acreditação ou referência à acreditação. Tá? Se em determinada amostragem eu percebi um problema, eu vou aumentar aquela amostragem. Então, eu verifiquei que aquela determinada proposta que ele me apresentou continha ensaios acreditados e não acreditados, e ele não deixou claro na proposta o que ele era acreditado e o que ele não era acreditado e usou o símbolo da acreditação. Foi uma evidência de não conformidade. Aí eu vou aumentar a minha amostra para verificar se isso foi pontual, independente de ser pontual ou não é uma não conformidade, mas eu vou aumentar a minha amostra para verificar se isso aconteceu uma única vez ou se está acontecendo de forma sistemática no laboratório. Então, o caráter amostral, ele não tem uma regra. Dependendo do requisito, dependendo da situação que a gente encontre, a gente pode sim ter a necessidade de aumentar aquela amostra ou se sentir que aquilo que foi apresentado já está suficiente para demonstrar o atendimento. Ainda falando sobre o caráter amostral, vamos supor que foi feita a auditoria interna, o laboratório teve 5 não conformidades. Ele não teve nenhuma não conformidade em
em apresentação de resultados, em elaboração do certificado de calibração. Ele não teve nenhuma não conformidade. Mas isso não quer dizer que o laboratório esteja 100% naquele requisito, devido à amostragem que acabamos de falar. O auditor, ele teve acesso a 3, 4, 5 certificados de calibração durante a auditoria, ele não conseguiu avaliar todos. Às vezes vocês podem sim estar com algum problema que não foi detectado naquela amostra coletada. Então, é importante que o laboratório fique ciente, fique consciente de que se ele detecte algum problema após a auditoria, aquele problema tem que ser tratado, tem que ser aberto um registro de não conformidade e dar todo o tratamento necessário. Coleta é registrar as informações, né, agora registros, registrar as informações relacionadas à auditoria, tudo que foi, com quem foi conversado, que registro eu avaliei, de que data, que documentos, que revisões, tudo deve estar registrado pela equipe auditora. O acompanhamento das atividades de ensaio e calibração. Esse ponto também é importante a gente conversar um pouco. Durante a auditoria, é importante que o auditor técnico ele acompanhe de forma detalhada as atividades de ensaio ou calibração. Como que é esse acompanhamento? Ele vai acompanhar a forma em que o técnico está realizando aquela atividade. Dependendo da atividade de ensaio e calibração, às vezes tem algum ensaio que leve 5 dias, ele pode sim simular algumas etapas de forma que consiga avaliar se o laboratório tem condições de realizar aquela atividade. Só que o auditor ele deve se atentar também em registrar todas as informações que ele for coletando durante o acompanhamento dos ensaios. Por exemplo, ele tem que anotar o nome da pessoa que ele está acompanhando, porque aí ele vai avaliar o requisito 5.2, pessoal, verificar se aquela pessoa realmente está competente, se ela tem registros de competência para realizar aquela atividade. Ele vai avaliar o requisito 5.3, se as condições ambientais que estão em que o ensaio ou calibração está sendo realizado, se atende ao que foi definido pela norma. Se a norma técnica define algum critério de condições ambientais, às vezes a norma técnica não define. Ele vai avaliar o requisito 5.4, o método de ensaio. Se o método que está sendo utilizado de ensaio de calibração, ele é um método normalizado, atualizado, ou se foi um método criado pelo laboratório, se tem a validação do método. Ele vai avaliar também o requisito 5.5, os equipamentos utilizados para a realização. Se os equipamentos estão calibrados, verificados, se eles atendem, se tem as especificações solicitadas pela norma, se eles atendem essas especificações. Ele vai, a calibração 5.6, ele vai avaliar o requisito 5.7, a amostragem, quando for algum ensaio que requer uma amostragem. Ele vai avaliar o 5.8, como foi a entrada daquela amostra que ele está acompanhando. Ele vai avaliar o 5.9, se aquele serviço de ensaio e calibração que ele está acompanhando teve o 5.9, que é a garantia da qualidade, se teve uma participação em atividade de ensaio de proficiência, se teve algum intralaboratorial, né, um comparativo entre os técnicos. E aí, por fim, ele vai avaliar o requisito 5.10, que é o relatório de ensaio ou certificado de calibração. Ou seja, para cada atividade de ensaio ou calibração, ele não vai só acompanhar a execução daquele ensaio ou calibração, ele vai acompanhar a execução e avaliar todos os requisitos técnicos da 17.025. Bom, analisar indicadores de desempenho. E após o processo da auditoria, a equipe auditora inicia a elaboração do relatório da auditoria. O relatório ele deve ser claro, objetivo, ele deve ter todas as informações necessárias para poder identificar o que foi auditado. Então, a identificação da equipe auditora, quem foram os auditados, quais as datas, quais os locais, as constatações, as evidências, os registros que eu avaliei, com quem eu conversei, os procedimentos que eu avaliei, as conclusões que foram tiradas, se atendeu ou não os critérios e as recomendações para melhoria.
O relatório da auditoria é muito importante que ele seja detalhado, porque realmente nós pegamos várias situações de auditorias internas que foram realizadas em laboratório, onde você não consegue evidenciar que realmente aquela auditoria foi realizada. Você não tem informações no relatório que você consiga ter uma confiabilidade que realmente teve auditoria. Então, é importante, sim, registrar de forma clara. Quando for acompanhar atividades de ensaio, calibração, assim, isso não é requisito, isso é uma dica minha, mas eu gosto, eu costumo que ou coloque com detalhe qual a amostra que foi acompanhada, se foi acompanhado um serviço que estava sendo feito para um cliente, um ensaio para um cliente, uma calibração para um cliente. Então, registra lá qual amostra de qual cliente, para ficar bem evidente. Agora, se foi uma simulação, eu gosto de que o auditado, o laboratório, preencha a ficha de ensaio, a ficha com os dados de calibração, e eu anexo isso ao relatório da auditoria. Não é obrigatório, mas eu acho sim uma boa prática, é uma evidência clara do que foi acompanhado durante a auditoria. Okay? E as recomendações para melhoria, ou seja, se gerou ações, se gerou não conformidades, observações, melhorias. Por fim, realizar em reunião de encerramento. Eu coloquei o relatório da auditoria interna antes da reunião de encerramento, que é realmente a boa prática, você já fazer reunião de encerramento com o relatório pronto, mas nem sempre isso é possível. Dependendo da dinâmica da auditoria, às vezes não é possível. Então, pode sim apresentar o relatório da auditoria interna após a reunião de encerramento, mas nunca demorar muito, né? Essa demora é ruim para o laboratório e é ruim também para a equipe auditora, porque você sai de uma empresa, já está em outra, já as informações elas vão ficando para trás. Por mais que você tenha o registro de tudo, muitas informações a gente ainda tem na nossa cabeça. Então, é importante fazer logo esse relatório. Bom, a reunião de encerramento, que é importante que participe a direção, gerente da qualidade, gerente técnico, responsáveis pelas áreas auditadas. A direção está cada vez mais sendo solicitada nas normas de gestão. A 9001, versão 2015, agora ela foca mais ainda, ela já estava focando no comprometimento da direção, agora ela foca mais e fala da liderança da direção para o atendimento aos requisitos das normas de gestão. E a 17.025, ela está na mesma linha, ela solicita, ela tem vários requisitos relacionados ao comprometimento da direção. O comprometimento da direção é chave para o sucesso do sistema de gestão. Se a direção não está comprometida, o sistema de gestão ele não tem um desempenho eficaz. Não tem, isso é certo, isso é conclusivo. Então, é importante que ele participe da reunião de encerramento para ele ter ideia e para ele saber do que foi detectado na auditoria, de como a empresa está, como o laboratório está. Então, nessa reunião, a gente relembra os objetivos da visita, enfatiza o caráter amostral da auditoria, apresenta as conclusões e constatações da auditoria. Bom, dica 7. Antes de eu começar a dica 7, é importante conversar com vocês uma coisa. Quando nós vemos, normalmente as atividades de auditoria interna, as contratações de serviço de auditoria interna, elas terminam ali, na dica 6. Realizou a auditoria, entregou o relatório, tchau. Mas não é isso. Você não vai ter um bom resultado se parar por aí. Por que eu digo? Já aconteceu muito de eu chegar em empresas para fazer avaliação pela SEGEC e verifico que o laboratório até teve uma boa auditoria interna, porém ele não soube tratar as ações, ou ele não tratou as ações, ele não abriu o relatório de não conformidade, ou as ações que ele tomou, ele não sabe se estão adequadas ou não. Enfim, a auditoria interna, ela não pode parar na etapa 6, na dica 6. Ela não pode parar na emissão do relatório de auditoria e pronto. Deve sim ter esse outro acompanhamento, tá? Que vai ser, que eu vou falar já para vocês. Como será esse acompanhamento? A dica 7 é a análise crítica dos relatórios da auditoria, dos resultados da auditoria. Então, a equipe auditora foi embora, enviou o relatório, o pessoal envolvido do laboratório vai fazer a análise crítica dos resultados da auditoria, vai avaliar
quais os requisitos que estão mais preocupantes, como que foi o resultado final, se atendeu o que eles esperavam, se não atendeu, que áreas precisam ser melhoradas, enfim, é feita uma análise crítica. Após essa análise crítica, é importante que vocês enviem, que o laboratório envie para a equipe auditora as propostas de ações corretivas para as não conformidades detectadas, ou seja, é importante que o laboratório ainda continue o processo. Ele tem que saber se as ações que ele está tomando são corretas para eliminar aqueles problemas detectados. Então, o laboratório ele define as ações, as correções, as ações corretivas, ações preventivas. Ele vai definir as ações que ele acha que são apropriadas para corrigir aqueles problemas e vai enviar para a equipe auditora e aguardar o aceite. A equipe auditora vai avaliar se aquelas propostas, se o que ele está se propondo a fazer vai atender aquelas não conformidades detectadas. Dica 9, vocês vão tratar, o laboratório vai tratar e controlar as não conformidades nos seus relatórios específicos, relatórios de não conformidade, os relatórios que vocês utilizam para tratamento de não conformidade, vai definir as correções, vai fazer uma investigação clara da causa, que é importantíssima para prevenir a reincidência, sempre tem que focar a causa e tomar as ações. Após a tomada das ações, é importante ou que vocês enviem à equipe auditora os registros da implementação, ou seja, o que vocês se propuseram a fazer, que envie as evidências para a equipe auditora, quando forem poucas não conformidades, ou, dependendo do tipo de não conformidades ou da quantidade, solicitar uma auditoria de follow-up, que a equipe auditora vá ao laboratório só para avaliar o atendimento àquelas não conformidades, uma auditoria específica de follow-up, para avaliar a implementação das não conformidades. E depois disso, o laboratório avalia a eficácia das ações tomadas nos tempos hábeis. Então, ou seja, o que eu quis frisar aqui, que a auditoria interna ela não termina na emissão do relatório da auditoria. Vocês precisam focar, vocês, tanto como auditores e como laboratório, vocês devem focar isso, focar a continuidade, fechar o ciclo. Porque se você para no relatório, você está parando no meio. Fecha o ciclo. Tenha garantia de que as não conformidades detectadas foram tomadas de forma satisfatória, que as ações foram satisfatórias e que as ações foram eficazes. Porque aí sim, vocês fecham o ciclo e têm resultados de auditoria eficazes. Eu agradeço a participação de vocês. Aqui tem o telefone, o site da empresa e estamos à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, me passe um e-mail que responderei com todo prazer. Obrigada.